Amados irmãos, as igrejas da Galácia, as quais Paulo escreveu então esta carta, isso tem sido repetido aqui aos domingos, desde que começamos, elas oferecem então um pano de fundo importante, histórico, pastoral, extremamente rico, onde nós vemos posturas adequadas de um homem que se preocupou, que se doou, que se esmerou, que buscou com todo esforço, com todo amor e zelo bíblico da vontade de Deus, abençoar igrejas, plantou igrejas. Mas considerada como a Galácia do Sul, nós temos falado então que há um entendimento que essa carta foi escrita para um grupo de 4 igrejas plantadas nas cidades de Antioquia da Pisídia, Icônico, Listra e Derbe. São 4 cidades, 4 igrejas que fazem parte então da Galácia do Sul, onde Paulo esteve pregando o Evangelho, conforme o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que nós cremos nessa tese que ele se refere a essas 4 cidades. As igrejas da Galácia, irmãos, não eram igrejas frias ou indiferentes, muito pelo contrário. Elas eram igrejas religiosamente zelosas, afetivas. Nós vimos aqui o cuidado deles com a saúde do apóstolo Paulo. Eram igrejas afetivas, igrejas que demonstravam amor mútuo, respeito, consideração. Eram igrejas comprometidas com o Evangelho e também com a liderança que Deus assim estabeleceu. Então eram igrejas que tinham todas essas vantagens, essas características, mas elas se demonstraram vulneráveis à distorção do Evangelho. Eram igrejas muito boas, muito generosas, muito envolvidas, mas não eram ainda firmes na sua doutrina, não eram seguras, não tinham ainda aquele filtro de vigilância, de prontidão para bloquear qualquer tipo de ensino distorcido acerca daquilo que já tinham aprendido antes. Nós podemos ver com muita clareza a perplexidade do apóstolo Paulo em poder olhar então para aquelas igrejas e escrever de tal forma. Amados irmãos, podemos entender também que é possível, de fato, para nós, na nossa geração hoje, é possível começar bem, começar uma igreja bem, começar uma caminhada boa com Cristo, mas é possível e tragicamente possível também, teologicamente, sem percebermos, nos desviarmos da centralidade da Escritura. Então que essa palavra de hoje, ela nos traga um termômetro acerca das nossas crenças, um termômetro acerca daquilo que cremos, um termômetro acerca daquilo que nós de fato professamos com a nossa boca, via de regra que seria do nosso coração. Sem dúvida, queridos, o apóstolo Paulo, ele derramou muito suor e muito esforço para que essas igrejas fossem fundadas. Não era algo pelo WhatsApp, não era algo automático, não era algo institucionalizado que uma grande instituição financeira e rica pudesse então chegar e construir os templos e fazer com que grandes cruzadas acontecessem e tudo fosse logo resolvido. Não, o apóstolo Paulo teve um trabalho árduo, pesado, ele sofreu por isso. E nós vamos entender isso claramente em Atos dos Apóstolos. Observe, irmãos, que Paulo está tão preocupado com essas igrejas, não é porque ele ia ganhar algum prêmio. Paulo está preocupado com as igrejas pelo amor que ele tinha a Deus e pelo chamado que ele tinha de Deus na pessoa de Cristo, para que ele pudesse ser um instrumento de Deus em favor daquelas igrejas. Ou seja, ele era de fato um pastor comprometido. Ele era um pastor que fazia por onde, ele não media limites para que o seu chamado fosse factível. Ele de fato estava preocupado com o trabalho que ele fez. Perceba que nós lemos aqui que ele receia, há um receio nele que todo o trabalho dele foi em vão, diante de tudo aquilo que ele tinha ouvido daquelas igrejas. Amados irmãos, precisamos então olhar com muita cautela, com muito cuidado, não é, com tudo aquilo que a gente leu hoje aqui, que temos lido ao longo desses domingos passados, e perceber, meus irmãos, que de fato o apóstolo Paulo, ele se esmerou, não apenas no seu trabalho físico, não apenas com dores, não apenas com o esforço de poder estar de casa em casa, evangelizando, falando da palavra de Deus, ensinando a palavra, mas também ele ensinou tudo isso e empenhou a sua própria vida. Ele empenhou a sua vida em relação a construir relacionamento com essas igrejas. Relacionamento com base no respeito, com base na confiança, com base na construção de uma afetividade e um testemunho cristão. Paulo era um apóstolo comprometido e completo. Não apenas
com o discurso, mas com a vida. Ele não tinha apenas uma boa retórica, mas ele tinha testemunho, ele tinha o que apresentar. Ele tinha de fato algo que as pessoas pudessem olhar para ele e de fato dizer: nosso líder. Podemos seguir a Paulo, assim como ele disse uma certa vez: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Observe, meus irmãos, que após plantar as igrejas da Galácia, Paulo então, ele retorna para as mesmas cidades. Depois que ele plantou as 4 igrejas, ele volta agora, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso do 21 até o verso 23. Ele volta, passando pelas cidades. E fazendo o quê? Fortalecendo os discípulos, trazendo então confiança, animando os discípulos, os crentes em Cristo. Irmãos, vocês estão bem? Estão firmes no Evangelho, estamos firmes em Cristo, vamos caminhar juntos. Eu trabalho a pé, não era pela internet, não era mandando WhatsApp para os crentes, não, em grupo, não tinha isso. Ele precisava viajar pessoalmente, visitando cada igreja, cada uma dessas igrejas, e ele fortalecia os discípulos, conforme Atos 14, ele exortava a perseverança, ou seja, vocês se mantenham firmes, vocês estão livres em Cristo Jesus, vocês não estão mais debaixo da lei, o judaísmo se foi, vocês agora vivem o cristianismo, a nossa fé agora é aquilo que aconteceu na nossa vida, de forma a nos trazer a liberdade em Cristo, pois Ele foi quem nos libertou. E ele voltava com esta exortação a serem perseverantes. E ele também voltava estabelecendo liderança, pastores e presbíteros em cada uma das igrejas. Isso revela, meus irmãos, que após o apóstolo Paulo plantar essas igrejas, ele priorizava a consolidação da existência delas. Ele estava preocupado, ele plantou, mas não deixou para lá. Não, ele voltava para poder fazer o trabalho de consolidação da igreja. E, meus irmãos, isto revela que a sua postura não era apenas algo de propaganda, não, mas era algo consistente. Depois ele então desce até a costa em Perge, a atual Turquia, e Atália, conforme o texto mesmo vai dizer mais à frente, cidade portuária. Ele estava agora de volta para a sua base missionária lá em Antioquia da Síria, e ele então retorna para casa, retorna para a sua base missionária. E nós podemos perceber, meus irmãos, que no mesmo livro de Atos capítulo 14, verso 27, ele agora volta, sabe para quê? Para prestar contas de tudo o que aconteceu, de tudo que Deus fez, dos milagres, dos acontecimentos, das pessoas se rendendo ao Senhor. Ele volta agora para dar esse relatório. Percebam que ele não era um missionário solto, independente, que não tinha satisfação a dar a ninguém, negativo. Ele volta, Atos 14 vai nos dizer isso com toda clareza. Ele então volta, ele diz: plantei as igrejas. E Paulo, ele fala claramente que ele aproveitava as oportunidades que Deus dava a ele para poder pregar, para poder levar a mensagem transformadora do Evangelho. Ele encerra ciclos de forma responsável, não era de qualquer forma. E ali, meus irmãos, ele traz todo um histórico, né, daquilo que aconteceu nessa viagem, na plantação dessas igrejas, que via de regra levou bastante tempo. E, meus irmãos, ele então permanecia até que viesse a nova viagem missionária para outra região. Queridos, esta carta ela foi escrita onde o lugar mais provável foi de fato na base missionária, em Antioquia da Síria. Exatamente no momento em que ele acaba de viajar, reforçando essas igrejas. Um relatório chega então para ele de tudo aquilo que estava acontecendo. Paulo então se dedica a escrever. Alguns comentaristas dizem que essa carta foi a primeira que o apóstolo Paulo escreveu. E, queridos, olhando a situação dentro de uma crise doutrinária que se instala nas igrejas por inferência de falsos mestres, de falsos irmãos, de pessoas que estão dentro da igreja agora dizendo: olha, o que ele ensinou aí não é bem assim não, vocês estão fazendo errado, porque para vocês serem aceitos de verdade, vocês têm que voltar lá para Moisés, lá para a lei, aquilo que foi dado no Sinai. Que conversa é essa? Como é que pode agora? Chega agora e destruir tudo que foi feito? Não é assim não. E começava a tumultuar
a mente dos irmãos. E aí, meus irmãos queridos aqui presentes, o contexto restrito desta perícope que nós lemos se destaca então no versículo 20 que nós lemos, quando Paulo diz estar perplexo com a sua audiência, ou seja, está perplexo com os irmãos que receberam esta carta. Paulo, queridos, ele não está apenas confuso intelectualmente, mas ele expressa uma angústia pastoral. Rapaz, trabalhei tanto, meu Deus, por aquele povo, eu fiz tanto por essas igrejas, como é que pode? O que é que está acontecendo? Ele sofreu. Havia de fato uma incerteza sobre o estado espiritual dos irmãos lá. Como é que aquele povo está realmente, o que eles diziam, que criam em Cristo, e agora estão voltando aos rudimentos, fracos e pobres, ou seja, estão voltando atrás? Amados irmãos, dificuldades então de lidar com a situação deles, é como se eles estivessem dizendo, eu não sei mais o que fazer com eles, porque eu já fui, ensinei, depois voltei para lá para poder reforçar todo o ensinamento, e agora eles estão ainda voltando atrás. Será que nós temos voltado atrás, irmãos? Será que nós nos encaixamos com essas igrejas aqui? Será que o primeiro amor que surgiu do nosso coração quando o Senhor nos alcançou, estamos agora querendo voltar atrás? Será? Será que seremos motivo de perplexidade? De um retorno à velha natureza? Observemos, irmãos, então, que uma demonstração clara do nível crítico da crise daquelas igrejas se apresentam neste livro, nesta carta. O envolvimento emocional de Paulo é inegável. Ele está perplexo, ele está surpreso, ele está angustiado, ele está triste. O que é que falta mais? Porque pastor não é robô. Pastor sente. Pastor se alegra quando as coisas estão fluindo na direção certa, onde Deus está sendo exaltado e glorificado, mas os pastores se entristecem quando pessoas começam a dar passos para trás, como se tudo que foi ensinado não valesse de absolutamente nada. E amados irmãos, o ministério, ele não é frio, mas ele é profundamente afetado pelo estado espiritual do rebanho de Cristo. Voltemos os nossos olhos então para o texto, capítulo 4, versículo 8 em diante. E o texto então diz assim: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses. Olha, D minúsculozinho, né? Deuses, que por natureza não são deuses. Versículo 9. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Aqui é a primeira parte desta perícope, em que Paulo agora traz uma constatação clara. A partir do verso 12 em diante, agora é um pedido que ele faz. Ele vai agora trazer outras argumentações. Nesta primeira parte que nós acabamos de ler, do verso 8 ao verso 11, meus irmãos, nós podemos então ver, no Novo Testamento, lemos e nos perguntamos três coisas importantes. Diante desta afirmativa de Paulo, desta constatação, os irmãos estão lembrados que a mesma coisa o povo fez quando foi libertado lá do Egito? O povo foi libertado do Egito, quando chegou no deserto foi que disseram, bom era o Egito, lá tinha pepino, lá tinha alho, tinha não sei o que, tinha isso, aquilo outro. Tu trouxe para cá a gente vai morrer de fome e de sede. Irmãos, será que foi pequeno o poder de Deus em libertar o povo de uma escravidão? Levando chicotada, trabalhando horas e horas e horas sem ter direito a absolutamente nada, onde a alegria se perdeu, onde tudo não tinha mais esperança, vivendo numa escravidão desgraçada. Aí Deus se levanta, providencia tudo, liberta o povo chega no deserto, em vez de confiar em Deus depois de ter visto o mar se abrir, depois de ver tudo acontecer, e agora querendo voltar, achar que é melhor lá onde estavam. Amados irmãos, ser humano não tem condições. O coração humano não tem limite. Porque Deus está fazendo, e o que está acontecendo? A mesma coisa nós podemos ver aqui. Pessoas
séculos depois do Egito, do episódio do deserto. Está aqui o apóstolo Paulo dizendo a mesma coisa. Antes, vocês eram escravos desses deuses que nem deuses eram. Aí vocês são libertados e agora vocês querem voltar aos rudimentos? Voltar para trás? Amados irmãos, porque cristãos hoje, salvos pela graça, hoje no nosso tempo, e aí muitos séculos depois também, querem agora retornar à escravidão do pecado? Pergunta para mim e para você. Será que nós vamos cometer as mesmas coisas? Continuar com o mesmo modus operandi? De que escravos como eram, Deus nos liberta e agora eu tenho saudade da minha vida lá atrás. E quero voltar atrás. É uma pergunta muito inteligente. E é um apanhado bíblico do Antigo e do Novo Testamento da nossa geração atual. Qual o motivo então de voltar atrás? É por quê? É por conta de uma fala? É porque o apóstolo Paulo aqui diz lá na frente, será que, no versículo 18, 16, será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Será que porque a verdade dói, da palavra de Deus? É porque os nossos objetivos e propósitos não são realizados do jeito que a gente quer? Será que é isso? Que tem feito com que muitos voltem atrás? Será que é por conta de quê? Qual é o que é maior do que o que Deus fez na cruz por nós, através do seu Filho, para fazer com que nós voltemos atrás? O quê? O que é que falta acontecer? Porque o povo foi liberto da escravidão do Egito. Eu nunca vi na minha vida um mar se abrir. Imagina chegar ali na praia ali, o mar abriu. A terra sequinha, e vai eu passando agora no meio para Deus me livrar de morrer pelo exército do Egito. Imagina. Aí eu não vou voltar atrás, que esse Deus não presta não. Das duas, eu não conheço, ou eu não sei quem é Deus e não sei o que é isso, e apenas aderi a uma igreja e coloco todo tipo de justificativa para poder olhar para trás, assim como eles estão fazendo aqui. Isso aqui é a sequência. Aqui é recado para mim e para você. Tá aqui, é a sequência da pregar em série, irmãos, é maravilhoso por conta disso. Que a gente não coleta partezinhas para poder mandar recado para ninguém, não. O recado é para a gente mesmo. A começar de mim. A gente vai seguir na sequência. Se prepare, viu? Porque domingo que vem, não vai ser o pastor que vai pregar aqui convidado. Mas no outro, a gente vai dar seguimento. Vai ser a partir do verso 21 até o verso 1. Já sabe o que vai ser pregado. Pronto. É a sequência que segue. Então, o que é que falta acontecer? Porque nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, condenados ao inferno, filhos da ira, como falamos hoje de manhã aqui. É pouco. Aí o Senhor vem agora e diz assim, vocês que iam para o inferno, vocês não vão mais. Eu vou agora resgatar vocês. Vocês agora são alvo do meu amor. Pronto. Mas Senhor, assim, do nada? Do nada. Vocês não fizeram nada por merecer. É a minha graça, é o meu amor, é a minha misericórdia. E ponto final. E vocês me pertencem, estão na minha mão e ninguém vai arrebatar vocês da minha mão. Isso é pouco, irmãos? Para a gente agora querer voltar atrás? Para querer agora desanimar na caminhada? Ah, não, porque eu estou sofrendo muito. Sofrimento, meus irmãos, é um instrumento didático para forjar caráter forte. Caráter resistente em Cristo. É assim que funciona, sempre foi assim e sempre será. Bem-vindo ao povo de Deus, é isso aí. E dando glória a Deus. Não é como dizia um cantor que faleceu, né? Vou passando pela prova, né? Dando glória a Deus. É assim mesmo, de fato e de verdade. Não podemos, irmãos, negar a nossa fé. Aquilo que Deus fez por nós é o bastante. Nada está acima daquilo que o Senhor fez por nós. Nada. Pode nos tirar tudo. Tudo. Mas nós temos a nossa segurança em Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Assim sendo, meus irmãos, percebam que é desconcertante, não faz sentido. Paulo está perplexo então, porque o que eles fizeram é tão insensato, é de uma insensatez tremenda. Percebam, meus irmãos, que formalmente os gálatas, eles viviam como escravo em cativeiro espiritual,
como nós falamos. Os gálatas adoravam outros deuses. Está lá em Atos dos Apóstolos, porque nós temos que fazer as relações. O texto está aqui dizendo coisas que lá em Atos é onde estão as explicações mais detalhadas. Então, Atos capítulo 14, verso do 8 ao 20, Paulo então curou um paralítico. Tem uma história lá. E aconteceu numa cidade, na cidade de Listra, onde exatamente é uma das igrejas da galáxia. Paulo estava lá, pregando o evangelho no início de tudo. Curou um paralítico. Pé troncho, tornozelo todo desmantelado. Ele foi lá, pegou com a mão, ajeitou. O poder de Deus fez a cura do homem. Foi o que aconteceu lá em Listra. O povo agora se junta e começa a querer adorar Paulo. Paulo e Barnabé querem adorar eles. Eles, não, parem com isso. Que é isso aqui? Eu não sou Deus, não. Eu sou um homem igual a vocês. Se levantem. E acaba com isso. Há uma tradução bíblica, meus irmãos, que eles começaram a chamar Barnabé de Júpiter. Porque era alguém de outro mundo, de outro universo. E Paulo recebeu um apelido, o Deus Mercúrio. Olha só. Se acabe com isso, eu sou servo do Deus Altíssimo. O poder dele é quem faz isso, não sou eu não. E aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? As multidões querendo oferecer sacrifício a eles os impediram e por conta disso o apóstolo Paulo, foi apedrejado. Aonde? Na cidade de Listra. Que Listra de onde? Da Galácia. Quem é que estava lá na plateia vendo a pedra comer na cabeça de Paulo? Os irmãos têm noção. Eu era pequeno, eu me lembro de uma pedrada que eu levei. Mas dói, viu? Você imagine um povo metendo pedrada em Paulo. Deu pedrada batendo, eu imagino no olho, batendo na orelha, na cabeça, rasgando, o sangue descendo. Meus irmãos, imagine comigo a cena. Isso aqui não é pedrinha de brita não, viu? Aquela pedrinha pequenininha não. Isso aqui é rebolo de pedra. De tal forma que Paulo foi dado por morto. O próprio povo olhou assim e disse, não, aí já morreu, pode deixar, vamos embora. Sabe quem estava na plateia assistindo tudo isso aí? Timóteo, garoto ainda, vendo o que é que um pastor passa para poder plantar uma igreja. Ele estava lá olhando aquilo tudinho. Depois, lá na frente, Timóteo se tornou quem? Um pastor levantado por Paulo para poder cuidar da igreja de Éfeso, em outra região já. Paulo estava lá levando pedrada, lá em Listra. Quando Paulo se levanta, tonto, o sangueiro certamente todo machucado, a pergunta que Paulo faz é, para qual lado fica aqui a cidade? É para ali. Sai Paulo, sem dizer nem tchau. Foi fazer o quê? Continuar pregando o evangelho no meio da rua, irmãos. Foi pouco o esforço que Paulo fez para essas igrejas serem plantadas? Será que doeu o esforço que esse homem fez para poder? Eu não estou exaltando Paulo não, eu estou exaltando a Deus, que levantou um homem tão aguerrido para poder fazer o que poucos tinham coragem de fazer. Mas o que era que tinha no coração de Paulo? A convicção do chamado dele. O que tinha no coração de Paulo era um comprometimento com Deus, de fazer com que aquelas igrejas fossem plantadas e fossem confirmadas. Era isso que tinha no coração dele, porque ele poderia muito bem dizer, rapaz, isso é negócio de doido. Que conversa é essa? Eu quero lá saber de igreja, eu já tenho Deus, a graça dele já me alcançou, eu vou para casa. Não. Aquilo ali, eu fico imaginando, com um pano da camisa, limpando aqui o sangue, e indo a pé para o lado da cidade, para poder continuar pregando o mesmo evangelho que ele havia começado a plantar. Assim, queridos, no versículo 9 que nós lemos, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, ele conserta a frase. Não é que vocês conhecem a Deus, é que vocês são conhecidos de Deus, isso é diferente. Amados irmãos, eles foram salvos. E Paulo, ele diz então no capítulo 3, verso 9, né? Agora vocês conhecem a Deus. Aliás, o 4:9, né? Pelo contrário, aliás, ou seja, ou melhor, vocês experimentaram, né, do relacionamento do Deus vivo. Em tempo que Paulo então reformula a sua declaração e volta para algo muito mais específico. Opa, não, vocês são conhecidos de Deus. E meus irmãos,
a saber, ser conhecido de Deus, querido, é o grande diferencial. Não é a gente saber quem Deus é. É Deus olhar para nós e dizer assim: eu vos conheço. Esse aqui eu conheço. Ser conhecido por Deus é outra coisa, é outra conotação. E eu convido você a prestar atenção nessas passagens bíblicas. 1 Coríntios capítulo 8, verso 3. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. João 10, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Pergunta é: nós somos ovelhas mesmo? Somos de fato conhecidos do Senhor? Porque o critério para ser amados, para sermos conhecidos dele, é amarmos a ele. E quando a gente ama a ele, não é qualquer coisinha que vai nos tirar da rota. Não é. Mas de forma tão linda, não é? Que eu já falei tanto essa frase, esse versículo que eu vou dizer aqui, né? Que tinha irmãos dos bastidores: pastor, eu já sei, o senhor está repetindo muito esse versículo, eu já ouvi, a gente está que não aguenta mais, no início do meu ministério aqui, né, do pastorado. Mas é uma das coisas mais ricas. Mateus capítulo 7, versos do 21 ao 23. Nem todo o que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E aqui, ó, muitos me dirão, e aí é o Senhor dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome fizemos a tua vontade? E então lhes direi abertamente. Em que dia ele está dizendo isso? Naquele dia. Qual dia? O dia final. E ele vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Amados irmãos, essa frase aqui será dita pelo Senhor. A gente poderia detalhar muito mais do que essas expressões aqui. Senhor, em teu nome eu não fiz evangelismo? Senhor, em teu nome eu trabalhei na construção. Senhor, no teu nome eu fiz muitas coisas boas, eu dei muita cesta básica. No teu nome eu me desgastei, eu passei noite de sono. No teu nome, Senhor, eu fiz tanta coisa. O importante acima de tudo isso, irmãos, é sermos conhecidos dele. Porque corre o risco de termos feito tudo isso, conforme esses que vão dizer isso aqui: que expulsou o demônio, que profetizou, não é? Que fez as maravilhas. Corre o risco de, naquele dia, toda a motivação do nosso coração nunca foi adorar a Deus e nem exaltar o seu santo nome, mas foi meramente e puramente fazer a nossa própria vontade, puxar a brasa para a nossa própria sardinha, querer um holofote na nossa cabeça, uma justiça própria, de que o que eu fiz foi para a minha glória e não para a glória de Deus, disfarçada. E aí naquele dia chegar lá diante do Rei dos Reis e ele dizer: eu não sei nem quem vocês são. Quem é você? Não lhe conheço. Olha só a condição em que o apóstolo Paulo, onde ele leva o raciocínio dos Gálatas. Vocês conheciam a Deus, conhecem a Deus, ou melhor, vocês são conhecidos dele. E aí, meus irmãos, a salvação, ela se inicia em Deus. No passado eles adoravam então a deuses, a ídolos mortos, mas agora adoram o Deus vivo e verdadeiro. Por que voltar atrás? Vocês são conhecidos dele, agora ele vos conhece. Não é uma relação de que você conhece, sabe quem é Deus, não. Ele sabe quem é você. Chamou você pelo seu nome. É totalmente diferente, completamente diferente. E aí, meus irmãos, é triste ver esta constatação acontecer diante daqueles irmãos daquelas igrejas. No versículo 10, queridos, a palavra de Deus diz: vocês guardam dias, meses, tempos e anos. E o verso 11: receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. O problema, meus irmãos, não era o calendário em si mesmo, mas era o uso das práticas, de tudo aquilo que para eles era como se a justificação viesse pela observância de um calendário judaico, que ele fala exatamente sobre as questões de calendário. Eles estavam então transformando sombras em substâncias.
Aquilo que já passou, que em Cristo foi tudo vencido, eles estavam agora querendo trazer de volta. As leis cerimoniais foram cumpridas no Senhor. Insistir, meus irmãos, em algo que não era mais necessário para a salvação, no entendimento deles, era de fato negar a substância da cruz, a suficiência da cruz. O versículo 11, portanto, aqui vemos então o temor pastoral. Rapaz, será que tudo que eu fiz foi em vão, foi perdido? Será que todo esforço, toda pedrada que eu recebi, todo o suor derramado, as longas caminhadas que eu fiz para pregar o evangelho para vocês e voltar confirmando para vocês, tudo foi perdido? Paulo está, meus irmãos, inseguro, não quanto ao poder do evangelho, mas preocupado com a evidência da fé deles que eles diziam ter. Paulo, então, queridos, temia que tudo o que havia feito tinha se perdido como fumaça. Se percebesse, então, sobre aquilo que, de fato, ele trouxe como verdade do evangelho e como os judaizantes que estavam perto deles lá estavam inferindo o coração. Amados irmãos, que coisa terrível. Judaizantes, falsos mestres, se valendo, então, do relacionamento pessoal para poder denegrir a mensagem pura e verdadeira do evangelho pregada pelo apóstolo Paulo. Isso é terrível. Isso é uma coisa muito, muito, muito horrível. Talvez, meus irmãos, eles nem se lembrassem do tempo em que o apóstolo Paulo esteve com eles. É emocionante, meus irmãos, ver um trabalho e a obra do Senhor frutificando e perceber que nós fomos instrumentos para que esse crescimento acontecesse. Mas ao mesmo tempo em que é doloroso ver tudo definhar, tudo se perder. Era o que o apóstolo Paulo estava sentindo, longe das igrejas, se valendo apenas de uma carta que tem muito menos poder de influência do que amizades que estão dentro de casa o tempo todo, inflamando, sabe? Mentindo, influenciando, persuadindo, arrodeando. Uma carta, a única coisa que ele podia fazer era escrever uma carta, que ele não poderia estar com eles naquele momento. Mas, meus irmãos, do verso 12 ao verso 18, e o final, verso 20, nós vamos então ver um pedido do apóstolo Paulo. Sejam como eu. E ele já está agora dizendo, orientando, já está agora dando orientações, né? E aí ele faz um pedido importante. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço. Ele faz agora um pedido. Eu lhes peço, irmãos, vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Ele está agora apelando pelo relacionamento, por aquilo que aconteceu na sua história, no relacionamento dele com as igrejas, com os irmãos. Vocês estão lembrados de mim? Por conta da minha enfermidade foi que eu tive a oportunidade de ficar aí para poder então pregar o evangelho. E a enfermidade do apóstolo Paulo era nos olhos. Por isso que ele continua dizendo, vocês me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu então com a felicidade de vocês que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos de vocês para me dar. Era porque os olhos de Paulo eram olhos doentes. A enfermidade dele era nos olhos. O amor daquele povo a Paulo era de tal forma que, se fosse para arrancar o olho, para dar de botar no olho, na cabeça de Paulo, eles tinham feito. Ou seja, havia um relacionamento genuíno, verdadeiro. Entende, irmãos? E agora, o que é que nós podemos ver? Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Será? Será que esse é o caminho? Esse é o ponto? Verso 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. E aqui é uma constatação. Observe, meus irmãos, que neste caso, quando ele diz, tornem-se como eu, ele se refere então à mesma condição deles, que um dia ele era escravo do pecado, vivia na escravidão e se tornou então agora livre em Cristo.
Então sejam como eu. Sejam agora, vocês estão livres como eu. Porque eu sou igual a vocês. Um dia estive perdido, agora eu estou salvo, juntamente com vocês. Paulo então traz essa argumentação e falou agora da identidade dele, que eu me tornei então como vocês. Referindo-se então ao apóstolo Paulo, deixando o judaísmo e tudo aquilo que ele adorava anteriormente, para agora ser como gentios, servindo ao Senhor. Isso lhes peço, irmãos. Paulo apresentou, queridos, os argumentos lógicos, argumentos verdadeiros, testemunho de vida daquilo que de fato aconteceu. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não façam isso. Eu me importo demais, é como se ele estivesse dizendo, eu me importo muito com vocês. Eu não posso ficar de braços cruzados e ver tudo isso acontecer e ver tudo se perder. É um grito da alma de alguém comprometido com o Evangelho, diante de corações endurecidos. A expressão, vocês não me ofenderam em nada, meus irmãos, funciona como uma afirmação de que apesar do desvio teológico vivido por aquele povo, que estava de fato em curso, ainda não havia ainda um rompimento nas relações. Paulo ainda considerava-os, tinha ainda amizade com eles. Dos versos 13 ao 15 nós lemos, o ministério, irmãos, envolve reciprocidade. Paulo, ele plantou igrejas que eram recíprocas, assim como ele também com a igreja. Nós vejamos, queridos, que esse relacionamento ele se tornou mútuo. Os gálatas então reconheceram Paulo e cuidaram dele na sua enfermidade. Estavam dispostos a se sacrificarem. Tamanho era o amor e a consideração, para que na sua ausência pudesse tudo se desviar. Como pode? Paulo lembra desse relacionamento no passado. Paulo, meus irmãos, se apresenta como um testemunho. E no verso 16 que nós lemos também, a verdade então torna-se ofensiva. A pergunta de Paulo é retórica, não quer uma resposta. Mas a pergunta dele é essa: será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? A mesma coisa, meus irmãos, pastores sérios no mundo inteiro sofrem, mesma coisa. Às vezes o pastor, por falar o que é a verdade, ele é confundido. Ele agora torna-se indesejado. Ele não é mais lembrado como era antes, quando tudo era favorável. Mas o compromisso do apóstolo Paulo não era com relações, era com a palavra. E o pastor que se politiza, ele vira um bagaço. Seu ministério é fraco, pobre, desmerecido, farelo que ninguém quer, não tem mais valor de nada. Política não pode entrar em ministério pastoral. A política não é a política partidária, não. É politicagem. Não pode. Ele vai ser 100% perfeito? Não vai ser. Mas a bandeira que ele tem que levantar é a da Escritura Sagrada. E muitas vezes ele é mal compreendido porque fala a verdade. Olha aqui. Quem sou eu na fila do pão em relação ao apóstolo Paulo? Paulo que é Paulo. Escreveu isso aqui? Eu vou escrever o quê? Diga o que é que eu escrevo. É assim, fica calado da tua, senta no tamborete, que ali é o teu lugar. É assim, meus irmãos. Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Todo nosso relacionamento se perdeu? Tudo se acabou? Observe, irmãos, a que nível o apóstolo Paulo então se sente ao escrever esta carta. Assim sendo, meus irmãos, esses argumentos consolidam de fato a perplexidade do apóstolo Paulo. Quando a verdade então, na sua argumentação, parece que tornou-se uma ofensiva. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus, de fato, ela está para consolar quem é regenerado, mas também para confrontar o nosso orgulho humano. A rejeição, então, da verdade, ela revela não um problema na mensagem, mas um problema no coração. Então, pregar a palavra fielmente, ser pela Escritura,
Quem prega assim, se prepare, porque vai enfrentar muitas coisas, vai enfrentar muitas dificuldades. Mas o que é que importa mais? Importa-nos mais agradar a Deus do que aos caprichos humanos. E isto é uma espada tão afiada e niquelada que a gente às vezes não tem nem noção. Porque do jeito que nós estamos aqui pregando, eu demorei muito mais dias para preparar essa pregação do que as outras comumente, porque isso aqui entrou assim, ainda deu uma aquela torcidazinha assim, depois para cima e para baixo, para poder eu sentir o que é isso aqui. E a minha responsabilidade e meu comprometimento com o rebanho que o Senhor confiou para que eu desse conta. Porque eu vou prestar contas. Está lá em Hebreus capítulo 17. Eu vou prestar contas. Vou prestar contas de tudo que o Senhor me deu em minhas mãos para cuidar. Eu só não vou dominar a vida de ninguém porque não é meu papel. É o Espírito Santo quem tem que se responsabiliza por cuidar da individualidade. Mas tudo que eu ensinar, que eu pregar, o que eu puder fazer, onde o meu braço alcançar. Quando o braço não alcançar mais, eu vou com a perna. Para eu poder estabelecer aquilo que Deus quer como vontade de Deus para o seu povo. Farei isso até o último dia do meu ministério. Porque esse é o papel, é o meu chamado que o Senhor estabeleceu para que eu pudesse cumprir. Ah, vai desagradar a muitos? Meu irmão, eu tenho a Bíblia. Vamos por aqui? Vai agradar a outros? Glória a Deus, venha para o time. E aí nós precisamos ter como parâmetro a Escritura. E nisto, queridos, reside, de fato, aquilo que Deus então tem como vontade para o seu povo. Paulo? Se Paulo fosse aquele pastor camaradinha bacana, talvez não tivesse nem escrito essa carta. Pastor, aqui está tudo desmantelado, não tem nada não, marca um churrasco aí que eu estou indo aí para a gente comer uma carninha, uma farofinha, tal, não se preocupe não. Leva de bolo de todo jeito. Como seria? Talvez ele nem tivesse morrido degolado. Porque ele era tão politiqueiro, tão deixa pra lá, tá tem nada não, o que é que tem? Tá tudo bem, não é que isso é besteira, tá tudo certo. É assim, irmãos. Foi difícil para Paulo, muito difícil escrever tudo isso aqui. Mas quando ele fala, irmãos, no verso 17, do zelo que os camaradas tinham, era um zelo mentiroso. Eles não estavam sendo sinceros. Não, aqui é pelo zelo à lei de Deus. Que conversa é essa? Eles não estavam sendo sinceros. Eles estavam sendo enganadores. Eles estavam ali ludibriando. E aqui carrega, meus irmãos, a ideia de que deve haver uma atenção redobrada contra falsos ensinamentos. O ensino deles não era um ensino neutro, não era um zelo neutro pela palavra de Deus, não. Era um zelo direcionado, intencional. Isso aqui era terrível. Eles não estavam fazendo por sinceridade, de forma alguma. Porque sincero foi o apóstolo Paulo quando trouxe a mensagem da graça na pessoa de Cristo. Eles estavam querendo desqualificar esta mensagem e trazer a mensagem da antiga aliança. Amados irmãos, o que eles estavam querendo, na verdade, era afastar o povo de Paulo. E isso existe. A ideia aqui era da exclusão relacional. E isso existe no povo de Deus? Claro que existe. Paulo não era para ter amigo, não. Que conversa é essa de Paulo ser bem recebido aqui? Vamos acabar com essa amizade. Não. Certamente esses judaizantes sabiam de todo o relacionamento que Paulo tinha com o povo. Disse, não, vamos acabar com essa relação. Essa relação não pode existir, não. Poxa, todo mundo agora é amigo do pastor, o pastor é amigo de todo mundo. Que conversa é essa? Negativo. Vamos fazer agora nossos momentos aqui agora, já que ele foi-se embora, deixa ele para lá. Não, aqui agora é a gente. E Paulo disse com todas as letras: eles querem afastar vocês de mim. Olha só, irmãos. Naquele tempo já tinha isso. Uma oposição ao homem de Deus. Por fazer o bem, por ensinar o que é certo.
Aí a gente estranha-se com coisas que acontecem no nosso tempo hoje. Isso já está fora de moda. Isso já tinha no tempo de Paulo. Essa oposição relacional. Menino, Paulo está em todo, o povo faz as coisas, está todo mundo chama ele para as coisas. Considerava, lembrava, considerava, queria estar perto, aprendia com a palavra. Não vamos encerrar com essa conversa. A autoridade apostólica de Paulo sustentava-se, irmãos, no Evangelho da Graça. Portanto, eles precisavam romper esta confiança. Eles estavam lá em prol de romper a confiança do povo na pessoa do apóstolo Paulo. Vamos acabar com isso. E aí, queridos, para que o zelo seja em favor deles. Gálatas, então, no verso 17 que nós lemos, revela então que há pessoas no meio do povo de Deus, daquelas igrejas, que não opera apenas no campo das ideias, mas também no campo das relações e afetos. E aí entra a mentira, fofoca, disse-me-disse, falso testemunho. E o pobre do apóstolo Paulo ausente. Quem vai defender ele? Ninguém. E esse era o intento das pessoas. O falso mestre, ele não apenas ensina o que é errado. Tem gente, irmãos, dentro das igrejas ensinando o que é errado. O pastor está aqui falando, defendendo o dia do Senhor, quando tem gente aí no bastidor, dizendo, isso é conversa, isso é conversa fiada, isso é história, dia do Senhor é todo dia. E a pessoa sai com aquilo na dúvida, meu Deus, e agora? É o que o pastor ensinou, ou é o que o irmão está me dizendo aqui? Falso mestre, é falso ensinamento. Não, Deus me livre, louvor da igreja, eu não digo nada para não polemizar. Mas não tem só esse hino de adoração, esse hino congregacional. E é para cantar o quê? É para cantar o quê? Sabor de mel, esse negócio? É para cantar o quê? Eu vou passando pela vitória, tem um troféu para mim, é isso que tem que cantar? É isso? Isso é oposição, irmãos. Oposição ao trabalho que é feito. Com seriedade, com zelo bíblico. Com amor e dedicação. Compreende? Então tem muito falso mestre. O mestre é aquele que ensina. O mestre é aquele que está a serviço de desconstruir o que está sendo construído. Não estranhe não. Isso aí é povo de Deus aqui, olha. Essa carta não é para ímpios não. Isso aqui é para o povo crente da Galácia. Não é para a população da cidade não. É para 4 igrejas. Pessoas convertidas. Isso aqui. E aí, meus irmãos, verso 18, já indo para o final, eu já me alonguei porque o texto é muito rico. O entusiasmo então precisa do propósito certo. Meus irmãos, é bom, o apóstolo Paulo diz no verso 18 em diante, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, é pelo que é certo, ok? E esse bem aqui é o bem bíblico, pelo que é legítimo, pelo que é justo, pelo que é correto. Ser zeloso por esta razão, por isso aqui, com esta motivação. E aí ele, no verso 19, meus filhos, ele ainda tem este clamor relacional, vivencial, de consideração. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, porque ele teve dores, como dores de uma mãe tendo filhos, quando essas igrejas foram plantadas. Sofreu pedrada na cabeça, perseguição, oposição de todo tamanho, e é como se agora ele estivesse novamente vivendo estas dores de parto. Olha só que coisa impressionante o apóstolo está dizendo aqui. Mas ele continua dizendo, até que Cristo seja formado em vocês, eu estou sofrendo novamente essas dores de parto. E aí, meus irmãos, verso 20, bem que eu gostaria de estar agora aí,
com vocês e falar em outro tom de voz, que tom de voz seria o outro? Porque aqui eu acho que já era o bastante. Ou ele seria muito mais incisivo, muito mais enérgico com o povo, chamar o povo para uma reunião. Porque ele está perplexo com os irmãos. Queridos, a defesa de Paulo aqui, meus irmãos, não é a ele não, é o Evangelho. A chateação dele aqui é contra os falsos mestres e ainda mais, é com a vulnerabilidade dos corações que outrora estavam comprometidos com Cristo e agora estão voltando atrás. Paulo então, meus irmãos, falou aos crentes da Galácia que haviam se desviado, e ele considera-os como os meus filhos. Que coisa, irmãos, impressionante. Não conseguia de fato esconder a dor que ele viveu, o sofrimento emocional que agora estava vivendo, e mesmo assim insistia que valia a pena se esforçar ao máximo para poder então resgatar esse povo. Nesta passagem, ele faz esse apelo apaixonado. Amados irmãos, ele prega o Evangelho com profunda compaixão, com profunda seriedade, com ardor no coração, com a mente voltada então de preocupação, fazendo esses pedidos e esses clamores para que eles não abandonem a liberdade em Cristo e voltem para a escravidão. Cristo então, meus irmãos, ele fez por aquele povo, pela pessoa do apóstolo Paulo, coisas impressionantes. Trouxe um grande presente que foi a mensagem do puro Evangelho. E nós aqui cristãos, conservemos a nossa fé, meus irmãos, e não venhamos a desistir da caminhada. A palavra de hoje é de ânimo para o meu e para o seu coração. Que nós não venhamos a nos atrapalhar com as dificuldades que porventura surjam na nossa caminhada. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso, Ele é o nosso socorro na nossa caminhada, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus presente que acolheu de forma tão amorosa e também confrontadora os discípulos que estavam indo para a aldeia de Emaús, desanimados, arrasados, destruídos. Não foi ninguém, Deus não mandou mensageiro nenhum. Foi o próprio Cristo ressurreto que aparece na caminhada junto com eles, para poder ouvir o que aqueles corações estremecidos pelas circunstâncias estavam vivendo de forma tão agonizante e desesperada. A presença de Jesus naquela caminhada foi o bálsamo necessário para que eles pudessem ter os olhos abertos e ver que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que Deus estava escrevendo uma história, novos atos, novidades. Eles não estavam mais perdidos, soltos. A fé que eles tinham em Cristo não se perdeu pelo caminho, que estavam prestes a voltar atrás, a desistir de tudo. Cristo agora se apresenta para aqueles homens e diz: eu estou aqui. Vocês estão duvidando de tudo que foi dito dos profetas, todos os ensinamentos? Homens insensatos. Até que Jesus entra na cabanazinha, que eles dizem, por educação judaica, não deixe o estrangeiro ir embora. Não, fica aqui com a gente. A noite está chegando e sentam lá para comer, quando Jesus parte o pão da graça. Eles percebem que quem estava com eles no caminho até aquele momento era Jesus ressuscitado, o Redentor. Amados irmãos, é nesta direção, queridos, porque Paulo conhecia o peso do ministério, ele se angustiava com o seu próprio povo de estar se desgarrando. Ele também se angustiava por aqueles a quem ministrava e agora estavam naufragando em sua descrença. Às vezes, meus irmãos, no ministério você se sente emocionalmente abatido e perplexo. Com toda certeza, não é algo fácil. Não é.
E eu me coloco no lugar do apóstolo Paulo, porque isso faz parte de nós irmos contra as nossas próprias visões e exercermos compaixão diante dos fracos na fé, daqueles que estão querendo dar passos para trás. Isso pode ser, meus irmãos, desanimador, até agonizante. Mas o chamamento, o esforço de Paulo é de fato a exemplificação do seu cuidado pastoral, de nutrir relações, de perceber os contextos e depender único e exclusivamente da presença do Senhor. Paulo então fecha com a sua perplexidade, indicando profunda angústia e incerteza pastoral. Assim ele conclui o versículo 20. Algumas aplicações para nós de forma muito rápida. Examinemos, irmãos, a natureza então da nossa fé. A natureza da fé que nós dizemos ter. A conversão verdadeira, queridos, não é apenas uma mudança de comportamento, não é apenas cumprir a agenda da igreja, não, sermos religiosos, não, é uma transferência de senhorio. Quem era o nosso Senhor antigamente? Quem é o nosso Senhor hoje? O que é que eu entendo disto? Quem era que era o meu Senhor no tempo que eu vivia na escravidão? Quem agora é o nosso Senhor? Em segundo lugar, meus irmãos, rejeitemos, queridos, qualquer forma de legalismo. Voltar à prática, às práticas antigas como meio de aceitação, até que, mesmo que sejam práticas humanamente aceitáveis e justificáveis, para tentar ser merecedores de qualquer coisa diante de Deus, é uma ilusão. Se você faz alguma coisa para Deus, seja em que área for, não faça dizendo assim, eu vou fazer aqui porque Jesus vai me dar um bom lugar. Não tem nada com isso não. Faça crendo que essa sua atitude de fazer, ela é uma resposta voluntária e amorosa ao Deus que já fez tudo por você. Amém? Terceiro lugar, meus irmãos, vamos discernir, queridos, entre práticas espirituais e confiança espiritual. Porque as disciplinas, elas são meios de graça, não a base da nossa justificação. Avalie, então, a autenticidade da sua perseverança. O que é que lhe mantém fiel, firme na caminhada? É o quê? É a conveniência? Porque se for conveniência, estamos perdidos. Quando? Nem sempre tudo é conveniente. Nem sempre tudo é favorável. Às vezes a maré está baixa. Às vezes está alta demais. Nem sempre está tudo só... Está indo certo, a água está indo para a maré. Nem sempre. O que é que nos sustenta, meus irmãos? É quando a gente está tudo bem? Quando a vida está boa? Precisamos, irmãos, entender a complexidade de tudo isso, as dificuldades de Paulo, de viver agora angustiado por outras razões. É pela fraqueza dos corações que outrora professavam a fé de uma verdadeira regeneração que agora não se evidencia com as práticas. Em quinto lugar, meus irmãos, valorizemos, queridos, aqueles a quem o Senhor põe como baluarte da palavra de Deus, que prega fielmente a Escritura, com fidelidade. E isto deve ser visto com amor no coração. Devemos ser gratos a Deus quando a palavra de Deus ela é ministrada de forma fiel e nos leva ao confronto de nós mesmos. Porque, como foi dito hoje pela manhã aqui, nossa inclinação ela é pecaminosa, ela é terrível. Precisamos estar lembrados todos os dias de onde nós viemos. Viemos de onde? Da perdição. E se alguém sobe a esse púlpito aqui para pegar as verdades da Escritura, deve ser visto como graça de Deus, como alegria. Senhor, muito obrigado, porque eu estava até esquecido destes detalhes. E o Senhor me alimentou com a sua palavra e me fez estar lembrados das verdades que eu precisava ouvir. E não sair com raiva, chateado. Porque o apóstolo Paulo diz assim, será que porque eu estou dizendo a verdade, agora eu me tornei inimigo de vocês? Não misturemos as coisas. Quando eu estou de férias, que chego numa igreja, que é a pregação onde eu vou visitar, é aquele mamão com açúcar, eu digo, rapaz, meu Deus, ô Jesus, como eu senti falta de um balançado, de um saculejo.
Não é porque eu sou só sadomasoquista, não. Mas palavra de Deus, a gente abre assim, ó aí. É pancada, é puxada de orelha, é só lapada, o quinto solo, sexto solo, 10 sola. É só tome, segure, receba. E isso é o que me faz estar diante de um espelho, dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer comigo nesta noite? Que a gente vem pregar aqui, eu não sei da individualidade e a particularidade de nenhum dos irmãos. Talvez eu conheça um pouquinho daquela mulher ali, que é aqui, eu sou com ela uma só carne, um tiquinho. E aí a gente abre o texto e prega. É como flechas que o arqueiro dá. Cada flecha vai para um coração aqui, para atender uma necessidade na soberania de Deus. Isso deve ser visto com muita alegria e muita satisfação. É o zelo de Deus sobre nós. Assim, meus irmãos, para concluir, cultivemos então com zelo constante pelo bem, o zelo pelo bem, direcionado pela Escritura. Devemos entender, meus irmãos, que maturidade cristã é Cristo sendo formado em nós. Isto é ser maduro. A que ponto? Não toque no meu calcanhar, não. Se tocar no meu calo aqui, você vai ver quem sou eu. Opa! Jesus fez assim? Jesus estava levando paulada lá de todo tamanho e disse: Senhor, perdoa eles, que eles não sabem nem o que estão fazendo. Aí ninguém pode dizer um nadinha. Nem dizer assim: irmão, não vá por aí não, venha por aqui. Por quê? Calma. Até que Cristo seja formado em nós. Baixar a bola, olhar para Cristo, tem que aprender com Ele, sempre. E meus irmãos, quando o cuidado pastoral se apresentar diante de você, não rejeite, porque é Deus falando ao coração, e Ele é soberano e sábio no que faz. Isso inclui eu como ovelha dele, vocês como ovelha dele. E na nossa relação aqui, Ele tem cuidado de nós. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.